Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Podcast. Dia muito bom, tá acabando o ano de 2023, você só vai ver esse vídeo em 2024. Eu tô aqui com uma presença ilustre de um dos melhores fundos de VC aqui do Brasil, quiçá da América Latina e do mundo, né? Mas antes de apresentar ele, eu vou passar aqui a bola pra Bia. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Não esqueçam de curtir, comentar, ativar o sininho para receber as notificações. E hoje estamos muito felizes com a presença do Léo Teixeira. Seja bem-vindo. Gente, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Tenhamos um ótimo podcast hoje. Com certeza, com certeza. Léo, obrigado pela agenda. Então, para começar, eu queria que você contasse pra gente, Léo, essa história de você sair do mundo corporativo, de onde você estava, um dos melhores bancos para se trabalhar lá no Barclays, e falou assim, pô, vou mudar de ideia aqui, vou trabalhar com fogo no parquinho, no mundo de venture capital, startups, essas coisas. Cara, de onde que veio essa ideia? Qual foi sua trajetória, né? E Legal. Como é que você entrou nesse mundo de cabeça de startup? Eu estava com 11 anos de banco já. Tinha trabalhado em duas casas internacionais, o Macquarie e o Barclays. Majoritariamente no Brasil, mas um pouco fora também, em Nova York e Londres. E acho que uma coisa dentro de mim talvez tenha a ver com a minha origem, né? Com a minha formação acadêmica, que é engenharia. Ficava ali, né, provocando, quer dizer, construção de coisas, ok. Eventualmente você cansa do que você faz também, né? Mas você mude ali, são mudanças marginais dentro do trabalho, então você muda um escopo, muda uma geografia, adiciona certos produtos, certo? Uma hora você cansa também, 11 anos de banco já estava dando. E aí acho que eu vi uma confluência de fatores muito boa, que foi o banco começou a scale down no Brasil e sair da operação brasileira. E essa, digamos, foi uma energia de ativação para tomar aquela coragem que você não tem, né? Todo mundo morre de medo de fazer grandes mudanças. E essa foi a grande mudança que eu fiz. E a outra tinha uma vontade de fazer uma coisa nova, de aprender uma coisa nova que tocasse mais economia real e mundo digital, criação de empresas, né? Então, quando eu vi essa oportunidade, aí também eu podia tomar risco. Então, por que eu não ia tomar risco, né? O banco estava fechando, saiu um monte de gente do banco, saiu eu também. Tô com uma idade boa. Vamos começar a empreender uma empresa, uma startup de tecnologia. Mas aí rapidinho eu entendi que eu não sabia nada. Ia dar com a cara na parede big time. Então, eu não tinha trabalhado em empresas, tinha trabalhado em bancos. Eu não sabia nada de produtos digitais ou de criação de startups digitais. Me vira uma situação de completa ignorância. Então, por que eu ia fazer isso, que era um anseio inicial, com recursos próprios e de outros, mas eu ia provavelmente ter um sucesso homérico. Eu falei, não, peraí, deixa eu estudar um pouco, deixa eu vivenciar isso, deixa eu fazer parte desse ecossistema, deixa eu me conectar com as pessoas e aprender com outras pessoas. E meio que nessa jornada de conectar e conhecer pessoas e empreendedores, eu fui percebendo que dava também para investir em boas ideias que não fossem as suas, não fossem planos essencialmente seus. E isso também foi uma forma de aprender, né, sobre essa atividade, que é a gestão de recursos, investimento de VC. Isso aconteceu em 2013, né? Então 2013 foi esse ano de transição de carreiras, onde eu deixo de ser banco para começar uma construção de uma carreira de investimentos em tecnologia, e se deu dessa forma, né? E parece que foi ontem, né? Engraçado, né? O tempo passa rápido. É engraçado ouvir você contar essa história, porque eu fiz um movimento um pouco parecido, né? Então foram 7 anos de banco também, trabalhando em BNP. E aí lá em meados de 2021, eu também, um movimento parecido com o seu, de sentir que já tinha entregado, ou que cumpri um ciclo, acho que quero outros desafios, tratar de outros assuntos, cuidar de outros problemas. E uma pergunta que às vezes me fazem é como tomar essa decisão, né? Se você tivesse que dar uma dica para alguém que está enfrentando esse momento, qual que seria? Eu acho que você não deve ter medo do desconhecido, essa é a primeira dica, né? Obviamente pondera a sua realidade ali, familiar ou possibilidades e tudo mais, mas se você é jovem, acho que você não deve ter medo do desconhecido. Porque trabalho bem feito dá resultado, dá frutos. Andar com pessoas legais, com pessoas realizadoras inteligentes, dá frutos. Então, vá de braço aberto, de peito aberto para a incerteza, porque a incerteza vai te revelar também, às vezes, oportunidades que você nunca teria, se você não topar esse risco. Então, é o high risk, high return, né? Então, tenta cuidar do risk, para que se você se machucar, não se quebre, né, de vez, mas sim, top essa coisa de abraçar a incerteza e construir e vivenciar experiências novas, que você só vai enriquecer como ser humano, né? Sim. E aí, no âmbito específico do VC, o que eu acho que a gente tem que entender é o seguinte: o VC, ele é uma atividade muito glamurosa, certo? Investir em empresas, participar das grandes histórias de sucesso, quem não quer
ter essa história para si e poder contar para o mundo. A realidade é que é uma carreira muito longa. Os resultados vêm no longo prazo. Assim, precisa de passar muita água debaixo da ponte antes de você ter os êxitos. Então, muitas vezes, você não consegue ser nada e morre na praia. Ou antes, né? Então, assim, a consciência que o pessoal mais jovem tem que entender e ter é que, assim, você precisa ter paciência. Você precisa entender que é um ciclo longuíssimo. Você precisa estar tranquilo, eventualmente, de ver que o teu amigo que está em banco está ganhando um monte de dinheiro e que você não vai ganhar dinheiro por um tempo. Então, é uma eleição de preferência de vida e do que você quer construir da sua jornada, que jornada você quer ter, e o êxito econômico sempre vem para quem faz um trabalho bem feito, qualquer coisa que você faça. Né? Se abrir um businessinho pequeno, um comércio ali, mas rodar ali bem, vai ter êxito econômico. Então, isso é secundário. Então, assim, a preparação, ela passa muito por você identificar se você tem um perfil para essa coisa. E aí, em termos de hard skills, acho que talvez uma boa forma de você se candidatar a um trabalho em um VC ou começar uma carreira em VC é você entender de economia real, naturalmente, entender de funding de empresa, de como as empresas financiam, como funciona uma empresa. E se você tiver tido uma vivência empreendedora, isso vai ser um plus em relação a outro candidato. Porque no fundo, a gente não está aqui investindo em papéis listados ou em títulos, a gente está investindo em construção de empresa. Então, a vivência de ter construído uma empresa antes ou ter participado disso, ela enriquece. Enriquece também na tomada de decisão de investir numa próxima empresa que está nesse estágio. E não quer dizer que uma coisa preclua a outra. Quer dizer, se você não teve uma vivência empreendedora, você não possa ser um bom investidor. Vários investidores que não tiveram essa vivência, que vieram de equity research, que vieram de bank mesmo, mas se tornaram excelentes investidores. Até porque tem capacidade de olhar e entender que os times são bons, capturar aqueles sinais que não estão claros e fazer uma boa seleção, tá certo? Mas assim, chega pra gente um currículo de um garoto, de uma garota, fizeram boas escolas, passaram em 1, 2 empresas legais, eventualmente tiveram uma vivência empreendedora, esse salta aos olhos. Eu vou falar, esse cara sabe um pouquinho onde ele está se metendo, né? Então, ele está fazendo isso porque ele é empático à causa, porque ele gosta realmente daquilo. Pelo menos vivenciar um pouquinho, ele vivenciou. E aí, quando você conversa com os empreendedores, você ter tido isso no currículo, leva essa conversa para outro patamar. Sai de um patamar somos todos grandes pitaqueiros nesse mundo, mas você vivenciou um pouco aquilo. Então, você sabe mais ou menos o que eu estou vivendo ou sabe muito bem o que eu estou vivendo. Né? Acho que essa seria a dica que eu dou. E até é mais fácil de gerar conexão com o empreendedor quando você já sentiu a dor na pele, né? O lance da empatia na hora de investir. Muito forte isso. Porque é muito cômodo como investidor você criticar, você cobrar. E pelo amor de Deus, nós somos investidores minoritários nas empresas. Então a gente não tem a pecha de dar ordem de cobrar nada. Tá certo? Não somos controladores. Mas um erro que eu percebo em investidores mais iniciantes ou menos experientes é essa coisa de achar que tudo é fácil. E, na verdade, não. Não mesmo. Não mesmo. Então, inclusive, para ser um investidor de primeira milha, se você quiser chamar dessa forma, de early stage, bem early stage, precisa ter uma inteligência humana. Você precisa entender o que o outro lado está vivenciando, os medos que o outro lado está vivenciando, os medos da vergonha, do insucesso profissional, da incerteza econômica, do day after, se o negócio quebrar, o que ele vai fazer, e das pressões, e da insegurança. Então, assim, realmente não é fácil empreender, né? Léo, eu fiquei curioso, né? Quando você falou um pouco da sua apresentação, você falou que entrou no mercado de cabeça em 2013. Quando a gente olha para 2013, a gente olha para os fundos, a gente tinha Monax, Breadpoint, tinha Rocket Internet, que estava copiando os modelos lá de fora. E tinha muito pouca coisa, né? E você como investidor, eu fico pensando, nossa, de onde que o Léo chupinhou o conhecimento para chegar? Onde que eu vou aprender? Onde que eu vou pegar uma metodologia para eu poder tomar minha decisão de investimento numa startup? Sim. Como que você fez para entrar de cabeça com algum método? Ou não foi no método? Foi no feeling e foi, putz, acho que esse cara aqui manda bem e vai. Não, legal. Acho que foi um pouco de tudo. De fato, eu tinha o privilégio do tempo. Então, o tempo me permitia poder dedicar de corpo e alma, mergulhar profundo em tudo que fosse conhecimento disponível. Então, fiz cursos, comprei livros caros, li bastante, estudei bastante, pensei, vi muito pitch de empresa. A gente faz isso até hoje, tá? E com isso eu ia aprendendo e entendendo coisas que eu não sabia, eu perguntava para as pessoas.
Fiz um giro de apresentação para os VCs da época, contando a minha história, tentando exatamente hackear esse ecossistema para ter acesso a ele. Enfim, eu tenho orgulho da minha história, né? Então eu contava essa minha história e eu acho que eles entendiam que era uma boa história e abriam as portas. Eu conseguia contar e conectar e naturalmente consegui tirar dúvidas também, porque estava entrando mesmo, tinha o benefício de ser ignorante, fazer uma meia dúzia de pergunta boba, burra, mas ter as respostas, né? Então dessa forma eu fui aprendendo e acho que assim, a grande forma de aprender é você investir daí. Porque quando você investe, bota o dinheiro ali, aí você começa a sentir o que é estar no risco, perder o dinheiro. Sim. Né? Diferentes documentos, diferentes tipos de documentos, diferentes dinâmicas com os founders, diferentes dinâmicas com investidores, muitas questões éticas envolvidas. Nossa. Muitas. Então, e essas não estão escritas nos livros. Então, como é que você se posiciona? É todo um processo de amadurecimento. Aquela coisa do learn on the job, né? Uhum. Quando você suja a mão, você aprende mesmo. Aí você grava o que você leu em todos os livros. Léo, falando um pouquinho sobre a tese da Iporanga, eu entrei no site de vocês e eu vi que vocês usam o método 6T para avaliar os investimentos. Sim. Se você puder explicar para a gente um pouquinho sobre como que funciona, como que isso pode ajudar os empreendedores a se prepararem para a captação com fundos, e também nesse sentido, por que vocês tomaram a decisão de fazer os investimentos do terceiro fundo só em fintechs? Legal, Bia. O método 6T é uma espécie de um filtro. É uma forma de a gente rapidamente ticar algumas caixinhas de análise de uma empresa. Então, só os 6Ts equivalem a time, a TAM, em inglês, de Total Addressable Market, a tese, a timing, a tecnologia e a transformação. Então, a gente precisa que essas empresas tenham claros traços que satisfazem ali essas 6 caixinhas. Se o time não for excelente, a gente não vai investir. Se o timing estiver errado, não vamos investir, porque o timing mata a empresa. Muito cedo, precisa ter caixa grande para esperar o mercado chegar, a persona começar a usar, o Product Market Fit acontecer. Muito tarde, você provavelmente está entrando no mercado competitivo Red Ocean. Você precisa ter CAC caro, você precisa ter caixa para comprar CAC caro. Então, esse método 6Ts, ou pelo menos essas dimensões, são dimensões que a gente olha rapidamente. Claro que a gente aprofunda a análise, vai a fundo quando a gente vê que a empresa parece ser um candidato mesmo a investimento. De 1.500 empresas que a gente analisa por ano, 2 terços já saem numa olhada rápida dos 6Ts, e 1 terço a gente aprofunda esses 6Ts e inclui outras dimensões. Certo. Né? Então, o empreendedor, quando ele vem falar com o fundo e ele vem com um discurso redondo e já endereça essas coisas, poxa, ótimo, está facilitando o meu trabalho, certo? Eu não preciso perguntar, puta, esse cara não sabe disso, ela não sabe disso. Ele já vem com essa informação. E não é uma questão de você fake, não é uma questão de você tentar enganar o investidor, porque ninguém engana o investidor. Tá? Ninguém é bobo. E o empreendedor também não é bobo e a gente também não é bobo. Sim. É muito mais uma questão de level the play field, né? Nivelar o conhecimento entre os dois. Se eu venho apresentar minha empresa e eu te trago uma série de dados, eu me preparo para essa reunião, ela é muito mais efetiva, enjoyable, divertida, gostosa, do que a 2, 3 perguntas, ele ou ela não estão preparados. Como assim? Gastar um tempo. Tempo não é barato para ninguém, sabe? Então, é nesse sentido. Então, quando um empreendedor tem essa consciência, empreendedor ou empreendedora, e prepara um bom material, que endereça essas questões que são as questões básicas, é legal. Facilita e cria uma empatia, né? E aí, acho que a segunda parte da sua pergunta tem a ver com a tese do fundo. Né? Então, a gente basicamente olhou para o trabalho que a gente fez no Fundo 2 e no Fundo 1, em toda a história da Iporanga. E a Iporanga é uma gestora CVM desde 2009, mas a história dela com o BC começa em 11, e o primeiro fundo, na verdade, ele é incorporado em 14. Tá certo? Então, tem uma bela história por detrás. A Log, que é investimento do PowerPoint do Fundo 1, é lá de 13. Né? Enfim, mas o que eu queria dizer? Eu ia dizer que, no geral, as gestoras de VC tentam trabalhar de forma agnóstica para os mercados. Investir em qualquer mercado, que apareça em qualquer startup que surge, de qualquer setor econômico. A verdade é que não é fácil trabalhar dessa forma. É quase, eu arrisco dizer, é quase um privilégio para as grandes gestoras, para aqueles pioneiros, para aqueles que construíram uma marca e têm uma marca estabelecida, tá certo? E, eventualmente, mesmo se você tem uma marca estabelecida, que é o nosso caso, a gente olha para o que a gente fez no Fundo 2, para o que a gente conheceu na vida passada de banco. 4 de 5 sócios vieram de Barclays, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Então, a gente teve essa vivência de produtos de tesouraria de banco. Olha para que regulador está fazendo no Brasil, e fazendo escola para o mundo, e ganhando um prêmio
mundial de inovação de Banco Central, e Pix, e Drex, e Open Finance. A gente olha para o volume histórico que as fintechs receberam na Latinoamérica. Há 6 anos, é primeiro lugar, se não mais, 40% do volume do dinheiro é isso, 30% dos deals é 40% do volume do dinheiro. A gente olha para o que vem pela frente, né, ancorado aí em toda essa transformação infraestrutural que o Banco Central está fazendo, e as coisas que vão surgir, as oportunidades, as empresas que vão surgir. A gente olha para os incumbentes que eventualmente, né, são a parte que compra as empresas depois para fechar o ciclo. E são as grandes EFIs ou as grandes techs, são empresas ricas. Então tem capacidade cacife para comprar a startup quando ela fica grande. Olha aí, Pismo com Visa. Então, a gente se imbui de vários elementos, e tem muitos mais, para chegar à conclusão. E o próprio Fundo 2 investiu Stark Bank, né, no Pre-Seed. Stark Bank é provavelmente a melhor fintech que a gente tem no Brasil hoje. Ganha dinheiro, gera caixa, time lean, tecnologia pura, é perfeito paradigma do Venture Capital. E a gente fala, poxa, por que eu não vou, então, abraçar uma causa aqui, onde eu acho que eu tenho capacidade de influenciar a meu favor o deal flow de empreendedores, porque eu vou conseguir criar alavancas de criação de valor para esse portfólio diferenciais, eu vou poder realmente falar que eu tenho um smart, e que provavelmente é um smart único, o money é igual para todo mundo, mas o meu smart é mais smart que os demais. E aí eu consigo construir alavancas para isso. Então, quando a gente... isso, na verdade, é um reflexo de um processo de amadurecimento dos gestores. A gente olhou para isso e falou, tá na cara, é isso que a gente tem que fazer. Então, o Fundo 3 que a gente está captando vai ser focado somente em empresas que inovem financeiramente, em âmbito Latam, em estágio seed, e aí dentro de inovação financeira, naturalmente uma pura fintech, mas uma empresa que esteja por uma oportunidade de embedded finance, e uma empresa que esteja explorando uma oportunidade ancorada ou em cima de blockchain, uma aplicação em blockchain, financeira em blockchain, e todas as coisas que estão satélites a esse mundo. Né? Falando de embedded finance, o que é isso, Léo? Porque tá todo mundo falando. Sim. E o sentimento que eu tenho de mercado, vendo várias fintechs surgindo, cada vez mais eu imagino o mercado em que a fintech de cada nicho, né? Sim. Eu tenho tido um pouco dessa leitura. A gente vê Conta Simples aí, vê a Omni fazendo várias coisas também interessantes, você vê outras startups fazendo. Como que é essa visão de startups para você, de fintech, se é esse o caminho mesmo de nichos? Sim. E também já fazer o plug com esse tema de embedded finance? Eu acho que sim, que o contexto... Então, vamos lá. Historicamente, no Brasil, a gente tem uma concentração bancária muito grande. Né? Tanto em serviço bancário quanto em crédito bancário. Eventualmente, uma coisa necessária no começo de um sistema financeiro de um país. E isso cresce e, pela dinâmica natural, essa coisa se avoluma e você fica mais incumbente, mais forte e acaba se concentrando mais e mais. Em um certo momento, o regulador também olha para isso e fala, não está certo. Precisamos descentralizar um pouco esse poder dos 5 bancos. Vai ser bom para as empresas, vai ser bom para o cidadão. Então começa um movimento de inovação legislativa, regulatória, que propicia, então, o rearranjo do meio de pagamento, e agora os marcos legais mais recentes de garantias. Então, todos esses eventos legislativos regulatórios são os enablers de inovação financeira e de mudança de status quo, tá certo? Naturalmente, a sociedade tem anseios e evolui, e ela demanda certos serviços e certos produtos. O regulador keeps up com esses desejos quando pode e legisla a favor do bem comum, que é descentralizar serviços e produtos. Então, isso acontece com a gente no Brasil também. E aí, as fintechs, então lembra do surgimento da 2018 da SCD e da SEP, então, Sociedade de Crédito Direto, Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. São formas jurídicas, arranjos jurídicos que permitem que daí uma empresa comece a fazer um business de financiamento, que antes era um business estritamente legado ou restrito a instituições financeiras, certo? Se você não é uma instituição financeira, você não consegue fazer financiamento em escala. Então, com isso, surgem todas as fintechs, surgem todas as oportunidades de crédito. E a verdade é que o serviço financeiro acaba sendo muito commodity no final do dia. Pensa comigo, transferir dinheiro de uma conta para outra. É como fazer uma corrida de um ponto A para um ponto B. Chegou lá do outro lado, em são e salvo, pronto, sucesso. Então, o dinheiro chegou na outra conta inteirinho,
Então é commodity. Então o serviço menos importa por quem ele é prestado e mais importa a qualidade que ele é feito. Pode ser mais rápido, pode ser menos lento. Pode dar, a maior parte do tempo dar certo, algumas vezes dá errado. Claro, tem essas diferenças. Do que propriamente ser prestado. Vamos fazer lá que o Pix da instituição A é melhor do que o Pix da instituição B. Pode em escala, mas unitariamente é a mesma coisa. Então, esses serviços passam para o colo das empresas tech. Passam a ser explorados pelas empresas tech. E aí surge a oportunidade do Embedded Finance. Por quê? Quem vai estabelecer a principalidade de relacionamento vai ser a empresa tech. Seja porque ela tem um software de procurement, seja porque ela tem um software de CRM, seja porque ela tem um software de produtividade. A verdade é que o cliente dela, o fornecedor dela, se é um bom software, vão estar ali o tempo todo em contato, diário. Então, o stickiness é alto, o engajamento é alto. Se eu sou o provedor desse software e vejo essa relação se dando, eu começo a conhecer essas partes. Se eu começo a conhecer essas partes, eu começo a ansiar oferecer outro serviço além do meu próprio software. E o governo me permite, o regulador me permite. Então, why not? Em algum momento eu falo, também quero fazer crédito desse cara. Eu vejo que esse cara paga tudo em dia, eu vejo que esse cara recebe, eu sei o throughput dessa operação. Por que eu não posso fazer? É um ambiente de risco controlado, posso fazer. Por que eu não posso fazer a transação de pagamento? Eu pego lá, uso o Stark Infra e pronto. Faço. Stark Infra são as APIs do Stark as a Service. Uhum. Então qualquer um pode montar um business financeiro em cima de Stark Infra. Eu vou lá e uso Stark Infra e faço. Entendeu? Então é natural. As empresas querem diversificar suas receitas, aumentar suas receitas. Eu, como empresa tech, presto uma receita e tenho presto um serviço, meu produto, e tenho uma receita recorrente de SaaS, mas logo quero fazer crédito. Então, nesse contexto, todas as empresas tech que têm uma boa principalidade com seus parceiros vão ser candidatas a explorar a Embedded Finance. E aí, o Embedded Finance é gigantesco no Brasil, porque ainda, claro que existe um exemplo de homem, existe um mercado pago, mas ainda é uma coisa que a gente está scratching the surface. Ainda vai crescer muito, muito, muito. Deloitte fez um relatório recente sugerindo 24 bilhões de receitas advindas deste contexto de Embedded Finance. Em menos de 10 anos. Então, assim, antes você ia atrás do banco, para falar assim, me dá um crédito, preciso de um crédito. O working capital da sua empresa, você pode hoje em dia contratar com o seu provedor de software, seu RP, com o seu provedor de... Entendeu? Verdade, né? Se a gente for analisar, a gente tem um fornecedor de contabilidade pra gente que já tá fazendo um movimento de fazer exatamente isso que você tá falando. Se movimentar para uma fintechização, né? Para poder gerar crédito, antecipação de recebível. Tenho visto muita coisa de antecipação de recebível. Coisa do tipo bem interessante. E aí, o ponto é o seguinte, né? Você tomador do crédito, maravilha. Você vai tomar mais barato com condições melhores, né? Para quem tá dando crédito, aí realmente o business de crédito não é um business fácil de rodar. Ainda mais no Brasil. A gente tem vários exemplos de insucessos, de fracassos grandes, né? Porque você tem a dificuldade de saber quando você está mais ativo, quando você está menos ativo, você tem a volatilidade macroeconômica a cada 4 anos, você tem... É difícil parametrizar esse business. Mas se você está trabalhando nesse business num contexto controlado, de risco controlado, onde você tem conhecimento diário do cara e consegue ter data points novos, mais fácil daí. Né? Open Finance ajuda também um pouco nisso, né? Então, a gente investiu numa empresa que chama Clave, né? São muito bons de Open Finance, então eles conseguem agregar as contas e aí traçar um perfil fidedigno, muito bom sobre a movimentação financeira de uma pessoa. E isso é input para um outro banco que fala assim, então o Milton Daré gosta de camiseta preta, vou oferecer um CDB preto para ele. A Bia gosta de azul, vou oferecer um cara azul para ela. Entendeu? Então, Open Finance discutindo esse mundo de possibilidades para empresas e para cidadãos. Legal. Você falando, eu pensei em 2 pontos. Acho que o primeiro é esse da centralização e o segundo é que uma pequena parte da população brasileira ainda é bancarizada, né? Então, sim, é um mercado com potencial gigantesco. Na Latinoamérica são 40% underbanked e unbanked e 70% underbanked. É uma oportunidade então, incrível. Tem uma conta bancária, mas não tem crédito. Sim. Né? As fintechs têm um papel bizarro de importante. Olha, tava você no Nubank, né? Eu tenho o meu barbeiro Val, que tá assistindo a gente, porque ele assiste, cara, ele curte pra caramba. E ele veio falar pra mim recentemente, cara, o Nubank tá me ajudando muito a economizar, porque tem as caixinhas. Pois é. Eu falei, cara, super que legal. Simples, todo mundo pensa dessa forma, ninguém tinha feito.
E ele fez, você vê que o negócio funciona quando chega no Val e ele fala pra mim, fala um abraço aí, Val, gostei de ver, continua investindo aí, é importante. Muito bom. Outro ponto da tese da Iporanga é o ESG. Sim. Então, queria que você pudesse explicar um pouquinho se você já tem evidências, né, de que esses business ESG realmente ajudam, né, na rentabilidade dos fundos. E o outro ponto seria como mensurar isso. Boa. Não temos a evidência, para ser direto ao ponto. Não acho que tem um estudo. Tá aí a oportunidade para os acadêmicos que assistem o programa, os mestrandos, os doutorandos, de fazer esse estudo. Até onde a gente viu, não tem, tá? Relacionando performance de startup com olhar SG ou atitude SG, né? E também não de fundos. Como é que a gente vê isso, Bia? A gente entende, a gente entendeu, e esse foi o ano que a gente processou essa primeira mudança de mentalidade, de olhar para essas empresas e tentar entender que impacto elas causam no mundo, tentar ter um ambiente de trabalho, seja na gestora, seja entre empresas, mais equitativo. Então, o que sim a gente pode falar é que empresas que têm mais diversidade nos seus quadros tendem a atrair mais talentos. E não é um estudo científico, não é uma correlação aqui, não tem um R quadrado alto, nem tem a correlação. Mas é quase bom senso. Eu não sei, não passo por talento, que tipo de orientação ele tem, que tipo de identificação ele tem. Mas se eu tenho uma empresa que é diversa, eu vou causar empatia. Eu vou, pelo menos, mostrar que o terreno está preparado, recebendo todo mundo de forma igual. E se eu não tenho isso, naturalmente eu já posso estar descartando, sem saber, um grande talento, seja ele de desenvolvimento, seja ele de gestão, seja ele de produto, seja ele de vendas. Então, assim, é lógico. Tenha uma empresa diversa, não só porque a diversidade é uma fórmula para lidar com a incerteza. Quanto mais diverso um time, mais resiliente ele é a um cenário de incerteza. Lembra que startups estão em um cenário de incerteza, certo? Então não adianta ter startup de 3 engenheiros, 4 engenheiros. Já fiz esse erro, perdi dinheiro, errei. Todo mundo muito bom, todo mundo muito igual, todo mundo só sabia uma coisa. Deu errado. Então tá. Então, ESG nesse sentido de diversidade de pessoas, aí mais do S e do G do que do E, no caso. O que a gente faz na Iporanga para tentar entender esse mundo e influenciar esse mundo? A gente traqueia alguns KPIs, né? E são KPIzinhos simples. Hoje a gente está traqueando sexo biológico e raça. São 2 KPIs por empresa. A gente vai aumentar esses KPIs com o tempo. Mas a gente implantou isso esse ano. A gente quer começar a levantar essas curvas, esses data points e ver como isso evolui no tempo. E nada, Bia. O fato de você falar, seguinte, sabe o relatório trimestral que a gente faz? Precisa incluir um KPI. Certo? Já começa a ponto de interrogação na cabeça de alguns. Mas por quê? Mas pra quê? E aí você tem a oportunidade de contar o porquê, o pra quê e influenciar esse cara. Ou ela. E daí esse processo depois reverbera na empresa e eles começam a se ligar que, poxa, realmente a gente tem 10% de mulheres, precisa ter mais. E essa coisa começa a se propagar e começa a surtir o efeito dela. Então, esse trabalho que a gente fez esse ano, a gente inclusive se deu metas para nós mesmos na gestora. A gente quer ter equidade de gênero na gestora, por exemplo. A gente quer que a próxima sócia seja uma mulher. A gente quer que no Fundo 3, 30% dos times fundadores tenham uma mulher como fundadora. Hoje a gente está em 10 no Fundo 2. Né? A gente tem um programa que chama Venture Partner Program. São pessoas que ajudam o fundo, enfim, a gente quer ter 25% de mulheres nesse programa. Então, quando a gente cria o programa e começa a signar para as pessoas, a convidar as pessoas a fazer parte, a gente tem a oportunidade de tentar a equidade, de tentar realçar mais o papel da mulher, que é fundamental. Eu acho fantástico você estar contando isso, Léo, porque a gente entrevista a gente o dia inteiro, né? Nossa vida é ou entrevistar ou é vender. 5% do tempo a gente está vendendo, né? Uma oportunidade profissional na startup ou para uma empresa que a gente trai talentos empreendedores. E o que a gente nota é que as pessoas que a gente entrevista, todas vêm com a agenda como eles enxergam diversidade, principalmente as mulheres. Isso para mim é muito claro, né? E a empresa que hoje não estiver olhando para a diversidade, ela é certeza que vai ter uma fricção muito forte na hora de contratar alguém. Isso é nítido. Quer ver um negócio legal? A gente publicou até um manifesto no nosso site, o nosso manifesto SG. Mas recentemente a gente fez um Investor Day da Iporanga. Então, convidou os LPs da casa, os investidores,
da casa para umas horas de apresentação, reporte e tudo mais. E teve um LP representado ali pelas analistas de investimento, meninas, e elas ficaram particularmente satisfeitas e se agradaram e vieram, inclusive, falar isso, porque a gente colocou o slide de ESG meio que no meio da apresentação. Não foi o último slide, sabe? Sim. Uma coisa sutil, mas pensa bem. É verdade, não é a última preocupação. Não é a primeira, porque não começa com ESG, não estamos no fundo disso, mas... Sim. Mas então o ponto é o seguinte, você tem que começar essa mudança, de alguma forma. Nem que seja baby steps, começa e depois vai incrementando, vai melhorando. Não, e ajuda muito. A gente tá feliz que a gente começou esse processo. Muito bom. A gente como reputador agradece porque é importante. A gente vê que isso influencia muito e ajuda, dá visões diferentes para as pessoas nas empresas. A gente escuta cada coisa nas entrevistas, né? Que a gente aprende muito com os candidatos e com a nossa experiência. E tem um outro ponto aqui que traz uma recordação pra gente. Quando vocês investiram na Log, em algumas empresas que deram muito certo no Iporanga, você me corrija se eu estiver errado, mas eu entendi que quando vocês investiram na Log foi no PowerPoint. Isso. Né? Foi no PowerPoint. Quando a gente começou lá no Fé Angels agora, chapéu de Fé Angels, a gente investiu pelo menos uns 3, 4 PowerPoints. Um já quebrou, outro tá andando e os outros estão caminhando até que relativamente bem, né? Os outros cases todos já tinham faturamento já comprovado, o que é muito bom. Olhando para o mercado hoje, né? A gente está falando do mercado, isso nem tão distante. Isso foi em 2018 para 2019, no caso do Fé Angels. Vocês foram em 2013, né? O PowerPoint. Hoje, a tese de vocês investe em PowerPoint? Sim, a gente investiu no fundo 2. E para não dizer que foi PowerPoint, foi planilha Excel. Então teve um pitch que foi uma planilha Excel. E me ganhou logo, porque é engenheiro, gosta dessas coisas. Mas, brincadeiras à parte, sim, a gente investe. Mas é mais difícil. Tem critérios específicos para quando você investe no PPT. Somos capazes de investir no fundo 3 também, mas daí o desejo é investir em alguma coisa que já está na mão de um cliente, rodando, receita zero, não tem problema. Mas que tem alguma coisa rodando já. Olhando nessa ótica do PowerPoint, o que um fundador tem que ter, ou a empresa tem que ter, para você considerar ela para receber o aporte do Iporanga no PowerPoint? Tem que ter uma história boa, hein? E aí não é uma história comercialmente falando, não é uma narrativa boa, não. A narrativa boa é sempre importante. Você está vendendo seu sonho, tem que captar dinheiro, tem que ser um grande vendedor, sim. Mas é o predicado. Acho que eu quero dizer mais assim, por que é que ele ou ela estão começando esse negócio do zero e que eles têm que me dar segurança de que não vão fazer erros muito básicos ou não sabem o que estão fazendo. Então, tipicamente, um second timer, né, um cara ou ela que já está na segunda empresa ou na terceira, tudo bem, o cara fez alguma coisa já. E mesmo que não tenha tido sucesso no anterior, eu já vou saber que nesse processo de perguntas e respostas, eu vou conseguir entender se esse cara tem, ou ela tem essa maturidade para começar esse negócio e merece um dinheiro no zero. Entendeu? Agora, o zero também, assim, a pessoa se dispõe a fazer uma empresa e tomar todo o risco que essa trajetória vai ter. Depois, o comportamento dela durante a jornada, ele pode variar muito do que é um proforma inicial, do tipo, estarei resiliente, construirei até meu último dia, farei uma grande... Essa coisa muda, a gente sabe. Né? Mas, se ele já investiu, ele ou ela já investiu um pouco de dinheiro, já está rodando há algum tempo, já montou uma equipe, eu consigo, inclusive, ver o que ele fez com pouco dinheiro, o que ele fez com aquele dinheiro inicial, se a efetividade e a produtividade dele foi alta, ou se ele só gastou dinheiro com bobagem. Então, claro, você procura razões para se tornar confortável e criar confiança de que aquele negócio é sólido. É isso. No final do dia, você está investindo em pessoas, a gente fala isso no site, antes de ativos. Ativos serão consequência de bons investimentos em pessoas, enquanto que, se você vai para os irmãos aí, os primos que trabalham nos ativos líquidos na bolsa, no equity estado, ali, pegou o balanço, né? Você vai pegar aquele balanço, você tem todas as informações. Até estava no Rio ontem, fazendo reunião com alguns desses amigos, e um deles citou uma metáfora boa. Ele falou assim, a gente entra no prédio
e o prédio está pronto. E a gente assume que passou na prefeitura, arrumou o alvará, arrumou a BITS, arrumou tudo e está sólido. Vocês se preocupam em entender quem é o mestre de obra, quem é o peão, quais materiais, vocês estão na fundação desse prédio. São momentos diferentes dessa jornada, né? Então, é isso. Perfeito. E nesse terceiro fundo, Léo, vocês estão captando recursos em Nova York, certo? A gente está captando no Brasil também. No também. Brasil também. Sim. A gente conversou algumas semanas atrás com a Júlia De Luca sobre as motivações, né? O que atrai os gringos a investir em empresas brasileiras. Qual que é a sua visão do grande atrativo das fintechs brasileiras? Um mercado grande, carente e menos arbitrado do que o mercado americano. Então, acho que quando você olha para a região, você está falando de uma região, Latinoamérica, quase 700 milhões de pessoas, quase 4 trilhões de GDP, 70% underbanked, crédito concentrado também, grande crédito concentrado, gap, então muitas pessoas não conseguem crédito. Você vê todos esses elementos e fala assim, poxa, ali é um terreno fértil. Uhum. É uma mata difícil. Eu tenho a minha mata norte-americana aqui, ela é diferente, é de coníferas, não é a mata tropical, não sei como são as árvores daqueles insetos, aquelas coisas. Então, é um terreno diferente para eles, mas eles veem a oportunidade, assim como muitos fundos estão se posicionando em África, porque tem muita oportunidade em África também. Então, o processo de um grande alocador, ele vai cumprir certos asset classes, certos pesos, certas jurisdições, certas geografias, certo? Não é desprezível lá tanto. Bem, 4, 5% do PIB mundial, mas nós temos 700 milhões de pessoas. Uhum. E guess what? E lembra que o Nubank surgiu aqui. Certo? Quer queira, quer não, tá aí. Quer queira, quer não, surgiu aqui. Então, assim, temos empresas grandes, temos bancos grandes, altamente rentáveis. Então, por que não participar disso, tá certo? Uhum. E quase contra-intuitivo se você é que o alocador tem um perfil um pouco mais... todos somos risk adverse, mas ele talvez seja um pouco mais. Mas se você quer retornos de venture capital, você tem que ir nas regiões difíceis onde o negócio não é óbvio. Porque ali vão ter os retornos totalmente assimétricos. Né? Sim. Mercado super competitivo, dá para fazer empresa grande? Dá. Certo? Dá. Surge um monte de empresa grande nos Estados Unidos o tempo todo. Mas é muito difícil. É um tipo diferente de competição. Acho que é isso que anima eles. Agora, os americanos são... também, na minha leitura, eles operam um pouco os ciclos, né? Não é que eles estão ali committed forever and ever, todo ano, sabe? Sim. Porque o mundo, de certa forma, acho que não é nem atribuível a eles. Todos nós olhamos para o macro do mundo e aceleramos ou retraímos dependendo do que está acontecendo no mundo. Mas eles estão sempre olhando. Obviamente, no último ciclo, a gente teve aí, durante o tempo de pandemia, essa exuberância, agora me fugiu a palavra. Enchente, inundação. Exato, de recursos, e teve muitos caras mais turistas, Sim. mais outsiders que vieram participar disso. Então, sempre tem isso. Não tem nada de errado, não tem nada contra, não tem nada a dizer, é só um fato. Mas eles têm as questões deles também nesse momento. Eles têm as questões com a China. Eles têm as questões do PIB dos caras crescendo 5% e ainda tem inflação, e mantiveram taxa de juros alta ontem. Eles têm questões dele, certo? E aí, no caso, não é nenhuma uma questão de Latam ou Venture Capital, sempre que o juros é alto no mundo, você tem um incentivo menor à tomada de risco. Sim. Você tem muitas oportunidades boas em juros, certo? Então, também, às vezes, o cara, meramente o locador, olhando para o portfólio, diversificando o portfólio, ele fala, vou colocar um pouco menos, investir agora, porque... tem operações de renda fixa muito boas. No juros estava baixo, tem que fazer. Sim. Né? Bom, a gente estava falando com o Rodrigo Bayer da Upload faz umas 2, 3 semanas. E a gente estava falando de cenários econômicos aí para a gente ver mais liquidez no mercado, para ter mais rodadas, né? Hoje, a gente olha o seed, as startups pré-seed e seed, né? Que o pré-seed até briga com os anjos, né? Em muitos casos. Sim. Rola bastante coisa. Tá rolando, principalmente agora final de 2023, entrando em 2024, a gente vê que o mercado tá bem agitado. Falando com alguns fundos, eles estão até otimistas dizendo que vai ser o melhor quarter do ano, né? Para esse nicho. Quando a gente olha para a ótica de Série A, eu não lembro a última vez que eu vi um Série A brasileiro nas notícias, né, de jornal.
E o Bayer falou assim, cara, você não vai ver esse Série A tão logo, né? A agenda que ele trouxe é de que para ter Série A, a gente precisa ter as saídas de IPO lá nos Estados Unidos para as coisas começarem a girar. Como que o Léo enxerga a visão de investimento em startups em fase seed, Série A, Série B, principalmente para o ano de 2024, 2025? O que você vê? Você segue essa mesma tendência? Você tem uma visão diferente? Eu vou puxar um pouco do que eu falei antes. Eu acho que a gente ok. A gente ainda é um pouco refém do macro, tá? Então, a gente olha atentamente, todo mundo olha atentamente a questão macro e como que Estados Unidos vão reagir, como essa coisa se acomoda. A gente baixou juros aqui, a gente está nessa trajetória, ótimo. Mas ainda tem uma cautela, digamos assim, por mais uns 6 bons meses, certo? Acho que ainda vão ter empresas que vão anunciar o encerramento das atividades. Então, acho que esse é meio que o contexto e acho que a partir da metade do ano que vem essa coisa poderia realmente melhorar de forma sustentável e não, assim, esporádica, né? Então, ou seja, começar a ter trimestres de crescimento recorrente, trimestre a trimestre. O estágio do pré-seed e do seed é um pouco mais inelástico, em termos de tamanho de rodadas e valuations variam, a atividade de investir varia, mas o que a gente sabe é que boas empresas sempre captam. Qual que é a preocupação que acontece? A preocupação é, quando você pensa no VC como uma cadeia de um supply chain, ou seja, a empresa vai precisar de A, B, C, D, E, F para chegar perto da bolsa, você se assusta porque você começa a ver que alguns desses estágios não estão mais lá, significa que o cara pode me quebrar no B. Ainda tem dinheiro de A, B e C de A e B. Mas se a gente tiver dinheiro de C, vai ter uma descontinuidade nessa curva, um ponto de interrupção. Se dali para frente não tem mais dinheiro nenhum, essa empresa tem que, no limite, parar de pé. O B, parar de pé que eu digo é tá break-even. Então, se você olha para as empresas e para a atividade com essa ótica, realmente você vai operar muito também em função de como está todo o ciclo, como está toda a cadeia. Se você olha procurando achar empresas que parem de pé, porque os seus modelos de negócio são profitable, seus units economics são bons e não vão precisar de tantas rodadas, menos mal, tá certo? Você sabe que só precisa de seed A e B para você parar de pé, ok. Só precisa de muito mais. Então, é um pouco da forma como a gente olha. A gente acha que as fintechs podem, dependendo do modelo delas, sobretudo as que vão para embedded finance, podem rapidamente parar de pé. E não vão precisar de tantas diluições assim. Então a gente se anima e está animado, certo? Claramente o tom mudou, então no sentido de a empresa tem que ser construída com um olhar muito forte para a sustentabilidade econômica, para a lucratividade, para parar de pé, para geração de caixa. Porque antes você tinha dinheiro infinito, então não era uma restrição da sua equação de trabalho. Você sempre poderia ir lá no banco e sacar equity, ou ir lá no fundo e sacar equity. Não tem mais isso. Então você é forçado a olhar com outro olhar, né? Isso também separa um pouco o joio do trigo. A gente viu muito empreendedor que, poxa, tem dinheiro aí, eu sou bem formado, sou inteligente, por que eu não vou participar disso? Também acho que tem uma coisa para resolver, né? E são os caras menos missionários, né? Que são os caras que pegam um propósito de vida realmente resolver aquele problema. São os mais, entre aspas, mercenários, para usar essa comparação. Então, acho que a gente está num ciclo interessante, vai ser um vintage bom de investimento, 24, 25, 23 tem sido já... Porque é isso, quem está ali tomando esse risco enorme na vida, está tomando porque realmente quer fazer uma coisa. E com a mentalidade de que não tem tanto dinheiro assim, então tem que ser muito bom, executar muito bem. Poxa, não é isso que você quer? Essa frugalidade, essa mentalidade, esse tipo de atitude. Pega lá o Bezos quando começou. Você leu o livro do Bezos, era mesa de madeirite. Você botar o laptop em cima, né? Não precisa de uma mesa de madeira de lei, é madeirite. Então, eu sou fã disso. Traduzindo essa visão, então, só para deixar bem claro, você que é investidor anjo, agora é a hora de investir em startup, porque é a hora que tá todo mundo mais machucado ali, mas é a hora que quem quer empreender é quem tá com skin in the game, literalmente, que a gente costuma dizer no mercado, né, Léo? É bem isso. Léo, pra gente, antes de encerrar, eu só queria fazer uma pergunta importante para você, que é, a gente sempre tem um output desse episódio para os empreendedores que estão assistindo a gente.
E muitos deles estão captando nesse momento, né? Seja Seed, Série A, Série B. Legal. Quais recomendações você daria hoje para um empreendedor que busca captar recursos com fundos gringos ou fundos aqui do Brasil? O que você recomendaria para ele nesse momento? Acho que a maior recomendação que eu posso dar tenha claro para você mesmo que o momento não é o momento de você ser desatencioso com o dinheiro, displicente com o dinheiro. O dinheiro custa caro, certo? Agora ele custa mais caro, inclusive, porque a disponibilidade dele é menor. Assim, entenda o que você vai fazer, entenda se é possível fazer com um time enxuto. Um time enxuto pode ser 5 pessoas, pode ser 10 pessoas. Mas precisa começar a startup com 20? Acho que não mais, né? Porque você vai ter dinheiro disponível se você tiver um projeto bom, se você tiver uma conversa bastante lógica, bastante racional e bastante concreta, você vai ter dinheiro. Se o projeto for bom, se vocês estiverem lá, né, Bia? Uhum. Você vai ter esse dinheiro. Mas você vai ter de rodar um tempo com ele. Uns 2 anos. Então, assim, o teu risco de refinanciamento dessa operação, ele é maior hoje, pelos motivos que a gente falou. A única forma de você se proteger é você gastar pouco, para que ele dure mais, para que você rode seus testes e suas iterações de modelo, você vai errar um monte mesmo, mas consiga acertar em tempo de provar o crescimento para alguém. No KPI que você eleger, para poder fazer o refinanciamento da empresa, a nova rodada de equity. E eu acho que o que é importante? Eu acho que é importante você, desde já, pensar a monetização se ela para de pé. Não é que você tenha que ter receita recorrente lá na frente, mas algum teste você deveria ter sim. Tá? Então, se a gente podia deixar em segundo plano essa variável e simplesmente brigar por market share e crescimento a qualquer custo, literalmente, a gente não pode mais. Então, assim, não pretendo que você esteja brequivado, não pretendo que você saiba tudo sobre a monetização, mas tenha feito alguns testes nesses primeiros 2 anos. Acho que é isso. Muito bom. Perfeito. E para encerrar, então, a gente sempre pede para os nossos convidados uma indicação de algum filme, livro, série que tenham gostado, que pode ser interessante. Eu sou ruim disso. Deixa eu ver. Livro que eu li, que eu gostei, o livro da Nike, o livro do Phil Knight. Muito bom. Shoe Dog, né? Shoe Dog, marca da vitória. Gostei muito porque conta a história desde o comecinho, assim, tudo que ele fez. Ele nasceu numa boa família, tinha condições econômicas, financeiras, mas ele partiu muito cedo para empreender, né? E, aliás, essa é uma dica, né? Se você tem isso dentro de casa, vai empreender. Vamos combinar? Vai empreender. A sua vida vai ser mais rica. Vai empreender. Né? Se você tem esse safety net, esse colchão de segurança, vai empreender. E aí ele foi empreender e no começo, né, trazendo aí a representação, né, dos tênis da Tiger. Enfrentou várias dificuldades nos Estados Unidos, mas por que ele entrou nesse business? Porque ele tinha uma paixão, que era a corrida, né? E no fundo, acho que o livro conta 2 coisas. Uma é fazer algo que você é apaixonado. Porque esse é o grande propulsor, essa é a grande energia de ativação e de manutenção dessa coisa. Se você não tem isso dentro de você, essa vontade de resolver o problema, essa vontade de ver aquele produto no mundo, a vontade de ver o cliente feliz, normalmente você vai ficar no meio do caminho, por algum motivo ou por outro. Então, assim, isso, aliado à resiliência, daí de segurar as broncas, né, te faz endure, né, seguir pelo ciclo inteiro, que é longo. Uhum. E assim, você não sabe onde você vai sair. Você não sabe onde você está entrando, você não sabe aonde a história vai sair. Pode ser machucado, pode ser quebrado, pode ser feliz, pode sair rico, pode sair mais sábio, pode sair mais pobre de vivências, não vai. Você sai com a certeza de que você vai ter uma história, né? Uma bela história, né? E acho que é isso. E a capacidade que ele teve de ir lá, fazer grandes contratos, e movimentar, e depois comprar fábrica. Não, agora eu vou criar minha marca. Então, é muito legal. Essas biografias são boas, né? Porque a do Elon Musk é ótima. A mais nova eu não li, eu li a outra. Essa é a outra, essa é a antiga. Essa é antiga? Preciso pôr a nova aqui. Essa aí que eu li. São ótimas, porque esses caras né, realizaram um tanto assim, pelo menos eu enjoy a leitura, né? Do ponto da Nike, o filme é muito bom, né? O do Air. O seriado do Air, do não, Jordan. Não, é filme. O seriado da Jordan, né?
Mas aí é porque a gente é apaixonado de basquete. Né? Sim. Eu acho que é um filme que mostra a negociação do O Ware. take rate lá do Michael Jordan. Tá bom. É bem legal também. Aliás, Hendrick, jogador do Palmeiras, tá fazendo um negócio parecido com a New Balance. Impressionante. Vamos tomara que ele tenha sucesso, né, Hendrick? Se estiver assistindo aí, um abraço pra você. Boa. Obrigada. Acho que, né, se perguntar de filme, né? O filme que eu gostei esse ano foi do Oppenheimer, né? Vocês viram do Oppenheimer? Putz, tô louco pra assistir. Vamos assistir. Esse. E assim, de novo, né? Genialidade associada com a vontade de empreender, né? Então, e tudo bem, ele foi comissionado para fazer lá, né, enriquecimento, a bomba. Essa parte é ruim, mas é a vida. Já foi, não tem que mudar o passado. Né? Sim. Mas acho que o ponto-chave aqui é quando ele resolve fazer lá no deserto a cidade toda em torno disso. Ele chegou e falou assim, vamos fazer uma cidade aqui. Bota de pé uma cidade, porque tem que ser assim para funcionar. Quer dizer, são as bold visions, as grandes visões que o empreendedor tem, que às vezes são loucas, às vezes são inatingíveis, mas são atingíveis. Sim. Muito bom. Pessoal, a gente vai encerrando esse episódio aqui do Venture Fellows Podcast. Se você gostou, dá o like, compartilha, se cadastra aqui no canal do YouTube, do Spotify. Vai seguir o Léo também, vou pedir pro Léo apresentar suas mídias sociais também. Muito obrigado por estar aqui conosco. Léo, quer deixar a última palavrinha? Falar como o pessoal contacta você? Legal, obrigado. Pessoal, vocês podem mandar e-mail para mim, leonardo@ipo.ventures ou iporangainvest.com. São as duas formas. Fácil me conectar no LinkedIn também. LeoVMT é meu nickname no LinkedIn. Sempre aberto a conhecer gente boa aí que está querendo fazer alguma coisa relevante. Você vê que o fundo é bom quando termina com IPO, né? Não podia deixar a piada. Não, mas é ótimo. Eu vou te falar que quando a gente se ligou nisso, a gente foi rapidinho comprar o domínio, porque o domínio principal, original, é iporangainvest.com. A gente olhou e falou, IPO.ventures é genial. Tem que ser muito bom. Obrigada pela visita, Léo. Foi ótimo. Pessoal. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.